que nos faça lembrar precisamente toda a história que já foi salientada, no sentido dos atos heróicos destes nossos irmãos que hoje homenageamos, mas nesta visita e na visita que fazemos ao cemitério é para lembrarmos que a vida não acaba, apenas se transforma. Feita a morada neste presídio terrestre, nesta habitação agora no céu. E por isso recordamos estes nossos irmãos, sempre tendo sido heróis aqui na terra, agora no céu se lembram também dos familiares, todos nós, e todos quantos continuamos a lutar por este conselho e continuamos a sentir-nos também como grandes vigilantes e a cuidar, quer no cemitério de São João, quer aqui, e o zelo, e é sem dúvida aquilo que nos pode marcar também tanto, e vejo as pessoas com tanta dedicação, com fazendo a visita ao cemitério, o cuidado das pessoas, quer dizer, tudo isto é um sinal que a vida, estes nossos irmãos, estão vivos. Nós não os esquecemos. Por isso, por eles também, para que eles, junto de Deus, então intercedam também por nós, rezamos um Pai Nosso. Pai Nosso. Que é na realidade que esta tradição, que estes momentos, que estas homenagens. Homenagear este foi o nosso camarada, Presidente da Assembleia Geral, desde a primeira hora, muito antes da comissão ser criada. O Paulo esteve sempre connosco, sempre disponível para ajudar e achamos coisas, e desde muito antes da comissão ser criada já o fazia, sempre com o apoio incondicional da pesada e mesmo do Dr. Vítor Hugo Salgado antes de ser Presidente da Câmara. Foi uma peça fundamental para que a comissão fosse criada na altura e pronto, e é esta singela homenagem que fazemos para lembrar este foi o nosso grande amigo e camarada Paulo Gonçalves. Um bem-aja, Joaquim, por tudo aquilo que deste pela nossa... Carinhosamente, professor Teixeira, a coroa de flores para todos aqueles que se encontram aqui, que direto ou indiretamente contribuíram para a nossa luta autonómica e para a nossa autonomia, e de uma forma especial, aqui junto à Campa, Joaquim Monteiro e com a sua família, tal como acontece há muitos anos. Eu gostava de agradecer a todos aqueles que na realidade neste dia, no 5 de agosto, e em todos os outros dias, que na realidade contribuíram para que a luta de rua desse força e expressão a tudo aquilo que era feito ao longo de diversos anos, nas suas mais variadas formas, para que na realidade Vizela fosse conceito. Foi uma luta difícil, conforme o que já podemos ver. Foi uma luta que envolveu, na realidade, um esforço e uma determinação enorme. Em São João, muito bom dia. Duas breves palavras aqui no cemitério de São Miguel. Na continuação daquilo que tem já sido hábito em anos anteriores, muito naturalmente não podemos deixar esquecer esta data, este dia, muito simbólico na luta de Vizela. E como disse em São João, 41 anos passados, estamos cá para relembrar a memória daqueles que lutaram de uma forma heroica mesmo pela criação do Conselho de Vizela. Este baluarte da luta de Vizela que era o Joaquim. Sabemos, principalmente a nossa geração, do quanto foi importante ele na luta de Vizela. Há 41 anos, à tarde, quem não se lembra, e a família lembra-se também, como ele tinha um braço de levar com uma bala de borracha num braço. Foi uma marca nesse dia que ficou para a história e aqueles que se lembram, com certeza que não esquecem. Mais bonitos, no qual eu participei, em conjunto com o Ricardo Vieira e com o Hugo Oliveira, que não estão cá hoje. Espero também que aqueles que ainda não viram o documentário
que este pequeno vídeo possa ter aberto um bocadinho o vosso apetite para verem tudo o resto. Este é um dia importante porque democratiza o acesso ao documentário, porque se até agora o documentário foi exibido em 2 sessões, e olha aqui para o Sr. Carlos Teixeira, que esteve aqui nas 2, e na segunda trouxe a família, trouxe as filhas do Silvino, e isso para mim significou, e certamente para a Câmara também terá um significado especial, que quer dizer o quanto pode significar o trabalho que foi feito para o futuro deste Conselho. Portanto, estava a dizer que, não sei se já todos perceberam, certamente que sim, mas a partir deste cartão, que a Câmara Municipal e que o Sr. Presidente desde a primeira hora disse, isto agora vai ter que ficar materializado, não pode ficar apenas no fecheiro, não pode ficar apenas no YouTube, portanto poderão levar para casa, guardá-lo para sempre e colocá-lo no vosso computador quando quiserem para exibirem às gerações vindouras. Claro que, aproveitando cá a presença do Presidente da Comissão de Festas da cidade de Vizela, que estará por aqui, e o Sr. Presidente dizer que o sonho seria ver este documentário exibido num espaço multiusos ou numa praça da República, assim, num dia grande das festas da cidade, para sei lá, alguns que são 2 horas de documentário, mas eu acho que as pessoas ficariam presas de início a quase até ao fim, se fizermos ali um intervalo para as pessoas poderem descomprimir um bocadinho. Também sei que o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora da Educação que teriam gosto de levar este documentário às escolas e que até haveria, sei lá, alguma vontade de quem esteve envolvido de fazer uma versão até mais reduzida, de forma a captar o interesse dos alunos. Eu escrevi esta semana no jornal, no RV Jornal, que na minha opinião, e penso que na opinião de todos vocês que estão hoje, apesar de terem passado já 41 anos sobre o dia 5 de agosto, a Câmara Municipal nunca deve deixar passar esta data em branco, seja de que forma for. E porquê? Porque depois de ter feito este trabalho, fiquei com a noção certa de que se este dia não tivesse existido, muito provavelmente o dia 19 de março de 98 também não teria existido. E porquê? Porque naquele dia ficou bem presente, penso que 3 situações. A primeira, de que o povo de Vizela não ia desistir, de que era a vontade de um povo inteiro, de que o povo estava com a MRCB, que a pesada estava com a MRCB com a pesada e com o povo inteiro, e também foi fundamental para captar o interesse da comunicação social, que se agarrou a esta causa desde aquela data até ao 19 de março de 98. E vocês vão poder ver isso tudo neste documentário. Portanto, se não tiverem que fazer esta noite, hoje estão às festas de Santa Eulália, não é? E certamente na próxima semana as festas da cidade. Mas depois, na segunda quinzena de agosto, poderão ver e estarão certa de que será, portanto, um serão bem passado em família, porque eu já vi muita gente nova, que esteve inclusive aqui nas 2 sessões, que disse: eu não sabia que o meu povo era tão valente, ok? Portanto, muito obrigada pela oportunidade, viva Vizela, viva o 5 de agosto, vocês são os meus heróis, já disse isso outra vez, muito obrigada. Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salles. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Rádio Vizela e, na sua pessoa, cumprimentar a Fátima, enquanto alguém que me antecedeu e pelo valor que tem associado àquilo que é o momento, uma vez mais, do dia de hoje. Cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, a Sra. e os Srs. Vereadores, cumprimentar os Srs. Presidentes de Junta, cumprimentar todos os ex-autarcas e autarcas aqui presentes, cumprimentar de uma forma especial a doutora Irene, enquanto a nossa deputada em sede da Assembleia da República, cumprimentar aqueles que representam os diversos grupos que fazem sentido nas comemorações do dia 5 de agosto. Por um lado, a pesada, por outro lado, aquela que é extinta, mas foi a comissão que organizou as festas do 5 de agosto e, por último e não menos importante, a comissão de festas do nosso Conselho. Eu teria muito a dizer sobre esta matéria, mas queria, antes de mais, e antes de abordar aquilo que é o dia de hoje, fazer um pouco de história. Colocar aqui 2 ou 3 questões e enquadrar tudo isto naquilo que é o dia de hoje, o 5 de agosto, naquilo que é o 19 de março,
o que eles representam, apesar de serem única e exclusivamente duas datas, e a sua relação com aquilo que é a luta autonómica. E por isso mesmo, o primeiro ponto é dizer que, na realidade, eu cheguei à Câmara em outubro de 2010 e até essa data nunca a Câmara se tinha associado à pesada ou a qualquer comemoração do 5 de Agosto. Desde 1998, há pessoas que não se lembram disso, estão aqui pessoas da pesada que sabem, até 2011, nunca a Câmara, independentemente do Presidente, a Câmara se associou às comemorações do 5 de Agosto. Eu estou em Coimbra, eu estive em Lisboa e sempre que aparecia um jornal em casa, o que é que dizia o jornal? Divergências entre a pesada e a Câmara. Câmara não se associa ao 5 de Agosto. Festas do 5 de Agosto organizadas pela pesada. Câmara não organiza as comemorações do 5 de Agosto. Isto é um facto histórico, que às vezes está esquecido. Não estou a chamar a mim, mas para dizer que quando assumi funções em 2010 e quando, a 5 de agosto de 2011, uma vez mais, o então Presidente estava de férias, que é algo que eu não compreendo e que será objeto de um segundo comentário sobre esta matéria, até aqui nunca haviam as comemorações do 5 de agosto. Assim sendo, e atendendo que o Sr. Presidente da Câmara de então, no 5 de agosto, estava de férias, eu, juntamente com um conjunto de pessoas, organizámos aquelas que seriam as primeiras comemorações entre a pesada, aqueles que representavam a luta autonómica, de rua, e a Câmara Municipal de Vizela. E isto começou a ganhar uma determinada forma. E aqui dizer uma coisa que me parece muito relevante, que é o segundo ponto. Depois desta primeira observação inicial, deixava uma segunda observação inicial. Não percebo, porque valorizo tanto o 5 de agosto como o 19 de março, como é que autarcas, sejam eles vereadores, sejam eles presidentes de junta, sejam eles deputados municipais, exercendo seja qual for as suas funções, não estão presentes no 5 de agosto, no 19 de março. Eu, enquanto Presidente de Câmara, não consigo perceber isso. Mas o que mais me chateia nesta questão do 19 de março e do 5 de agosto e a ausência dos autarcas eleitos, ou daqueles que, não tendo sido eleitos, foram candidatos aos órgãos de soberania local, em determinados anos estejam e noutros anos não estejam. O que é que eu quero dizer? Quando são anos próximos das eleições estão, quando são anos fora e distantes das eleições não estão. E porquê é que eu faço estas duas referências prévias sobre a valorização do 5 de agosto? Porquê é que eu faço esta valorização prévia da importância dos autarcas estarem presentes nesta iniciativa? Porque, para mim, a forma de apreendermos, interiorizarmos e conseguirmos passar às gerações vindouras aquilo que é a história da luta autonómica do Concelho de Vizela está associada, na minha opinião, a duas datas, o 19 de março e o 5 de agosto, como baluartes daquilo que é o nosso calendário, e depois um conjunto de grupos que, de certa forma, estiveram na base daquilo que é a luta autonómica. E então, o que é que isto quer dizer? Que se os próprios autarcas, que são aqueles que exercem funções em representação do povo de Vizela e que, por sua vez, só exercem funções em representação do povo de Vizela porque houve um 19 de março e um 5 de agosto e uma luta autonómica, como é que no dia em que comemoramos estas duas datas não estão presentes? O que quer dizer que, se os próprios autarcas que foram candidatos
e que, por sua vez, querem estar à frente da gestão do nosso destino coletivo, não percebem o valor destas datas. Como é que nós vamos conseguir passar às gerações vindouras a sua relevância? Depois deste pequena introdução, que é uma introdução que faz parte da minha identidade, ser frontal e dizer aquilo que penso, e graças a Deus posso dizer e continuarei a dizer, porque independentemente daquilo que possa estar à minha volta, vou manter sempre a minha força, a minha identidade e a minha forma de estar, independentemente dos partidos, como já foi provado no passado e pode ser provado no presente e no futuro, e isto permite-me algum distanciamento e dizer aquilo que eu penso, que muitas das pessoas pensam e que muitas das vezes não o dizem. Para mim, a luta autonómica do Concelho de Vizela é uma luta autonómica que assenta nestas duas datas e que, por outro lado, assenta num conjunto e num grupo alargado de pessoas. A luta autonómica foi uma luta que conseguiu alcançar o seu objetivo, mas, na minha opinião, se não fossem todos aqueles que estiveram envolvidos na luta autonómica, Vizela nunca conseguiria ser concelho. E o que é que eu quero dizer? Que não vale a pena rivalidades, não vale a pena divergências, não vale a pena avaliar o papel A, B, C ou D, porque todos foram importantes e relevantes naquilo que foi a sua função. O primeiro papel é, sem dúvida, dado ao MRCV, na liderança do Sr. Manuel Campelos, porque, na realidade, foi ele que foi mantendo a chama constante e permanentemente acesa. Para além desta função, conseguiu levar projetos de diploma, levar junto à Assembleia da República aquilo que era a nossa vontade. Mas, por muito que o Sr. Manuel Campelos pudesse ter feito nesta área, a luta nunca teria tido a força e expressão se não fosse a pesada. Porque a pesada é que deu força e expressão à luta autonómica através daquilo que era um combate de rua, que podia ser feito pela pesada, não podia ser feito pelo MRCB, porque se o MRCB fizesse aquilo que a pesada fez, iria perder o rosto, a capacidade de diálogo e a capacidade de entrosamento com aquilo que são, efetivamente, as entidades públicas, e por isso a pesada e o povo veio complementar o MRCB. Associado a isto, algo muito relevante. A comunicação social. Porquê? Porque depois do que o MRCB andava a fazer do ponto de vista oficial, depois daquilo que a pesada andava a fazer na rua, se a comunicação social pegasse nisto e tivesse contra nós, em vez de dizer bem, passasse a dizer mal, nunca na vida a nossa luta se tornava inteligível a todos os portugueses. Nunca na vida os portugueses iam perceber a nossa razão. E por isso a comunicação social também foi importante. Associado ao MRCB, à pesada, à comunicação social, vem quem fecha efetivamente a porta. Que é, na realidade, aqueles que aprovaram em sede da Assembleia da República e, de uma forma especial, o Sr. Primeiro-Ministro Engenheiro António Guterres, que fecha a porta. Porque passaram muitos primeiros-ministros e porque, na realidade, houve muitas pessoas a poder tomar esta decisão. E, na realidade, durante anos, votou-se reiterada e sucessivamente aquilo que eram projetos de diploma em sede de plenário. E nenhum foi aprovado. E o que eu digo é, foi politicamente correto ou politicamente incorreto a decisão do engenheiro António Guterres. Foi politicamente incorreto. Extrapolando para um presidente de Câmara que tem as suas diversas freguesias e que existe uma freguesia dentro dessas diversas freguesias, ele virou-se contra todas as outras freguesias para dar autonomia a uma freguesia. Aqui é a mesma coisa. Contra câmaras do PS, todas elas aqui à volta eram do PS, aprova em plenário a criação do Concelho de Vizela. E por isso é que eu digo que esta é uma luta transversal. Ao mesmo tempo que é uma luta transversal, é uma luta bonita. É, na minha opinião, uma referência e um marco histórico, não só daquilo que é, na realidade, a luta do Concelho de Vizela, mas uma das marcas
mais significativas da autodeterminação do povo português na sua história recente. E eu acredito que se aquela luta autonómica que foi feita naquela altura fosse feita nos dias de hoje, com tudo o que se passou e com a comunicação social e as redes sociais e com tudo o que temos, esta teria tido uma outra expressão, um outro impacto, uma outra conclusão mais rápida, se assim podemos dizer. Assim sendo, depois de reunir isto tudo, passaram 25 anos do 19 de março, 41 anos do 5 de agosto, e o que eu sentia é que, na realidade, começava-se a falar muito na rua aquilo que se falava quando eu fui candidato. Quando se falava que eu fui candidato era, se calhar não valeu a pena lutar pelo Conselho de Vizela, se calhar estávamos melhor em Guimarães. Algo que já não se diz isso hoje, por tudo que tem vindo a ser feito. Mas o que é que acontece? O que é que eu ouvia na rua que fez com que as comemorações dos 25 anos do Conselho fossem tão significativas e tão expressivas? É o facto de muito daquilo que é a nossa história, muito daquilo que é, na realidade, o que nos caracteriza, muito daquilo que é a nossa história que nos dá identidade, já é desconhecido de muitas gerações. Porque não o viveram, porque não o sentem da mesma forma. E assim a Câmara Municipal de Vizela assumiu uma responsabilidade que é sua e que foi criar condições para que, ao longo deste ano, nas comemorações dos 25 anos do Conselho de Vizela, fazemos as maiores comemorações de sempre. Para quê? Por um lado, erguer a história da luta autonómica. Lembrar a todos, os que viveram, os que não viveram, como foi a história da luta autonómica. Depois, criar um espírito de identidade reforçado e um orgulho em ser vizelense. E associado a isto, projetar todos estes momentos para o futuro. Isto que eu estou a dizer é teoria. Foi o chavão que teve origem no pensamento da criação das comemorações do Conselho de Vizela. E como é que isto se pode, efetivamente, passar para os vizelenses? É desenhar uma estratégia das comemorações onde sejam feito um conjunto de iniciativas muito significativas e expressivas e que, na realidade, as pessoas possam, efetivamente, ver aquilo que é os 25 anos do Conselho de Vizela. Como é que isto é feito? Isto é feito de diversas formas. Primeiro, nós apresentamos este documentário. Este documentário tem o mesmo impacto que a festa e o vídeo que fizemos de videomapping projetado em frente ao castelo? Não, não tem. Mas tentamos criar condições para que surja este documentário. Que este documentário fique feito para as gerações vindouras. Que este documentário agora passe a estar democratizado. Que este documentário seja um documento, um acervo histórico para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não viram o documentário, aqueles que não vão ver o documentário, mas que foram às comemorações em frente àquilo que aconteceu no nosso castelo, tivessem uma outra forma de perceber e de ler a luta autonómica. E aí chegamos de forma massiva às pessoas. Para que é este documentário? Para que é que foi os diversos livros e as diversas edições que fizemos ao longo deste ano? Para chegarmos a target e as pessoas diferentes e chegarmos sempre aos vizelenses e deixarmos sempre para os vizelenses aquilo que é a nossa história. Fizemos, por exemplo, um livro para distribuir nas escolas. Uma animação para passar às crianças. Levamos diversas pessoas que estiveram envolvidas na luta autonómica às escolas para falar com as crianças. Levámos uma exposição da luta autonómica às escolas. E assim passamos a nossa história. Fizemos e reeditámos um livro do Sr. Manuel Campelos. Porquê? Porque era um livro quase que só com datas. Um livro para quem quiser ler de uma forma rápida, breve e sujeito a datas a história da luta autonómica,
está no livro do Sr. Manuel Campelos. E por isso é que reeditamos, homenageando e reeditando. Fizemos um livro só de fotografias. O maior acervo fotográfico da história da luta autonómica foi editado este ano. Porquê só fotografias? E porquê é que este documentário as pessoas falam todas na primeira pessoa? Porque a história da luta autonómica já tem muito tempo, 25 anos. Mas ao mesmo tempo tem pouco tempo, 25 anos. Antes de estudar Direito, estudei História. E o que acontece é que, por muito contraditório que possa ser, o que se verifica é que, quanto mais perto estamos dos dados históricos, muitas das vezes maior é a nossa capacidade de distorcermos aquilo que é a realidade. Porque não estamos a viver esses dados de forma distante e sem conseguirmos, na realidade, distanciar-nos o suficiente, mas estamos envolvidos de uma forma subjetiva, na primeira pessoa. E por isso é que, na realidade, se calhar daqui a 50 anos, vai ser muito mais fácil, ou 75, nas comemorações dos 100 anos, falarmos um pouco mais da nossa história. Assim sendo, estas comemorações, depois de tudo o que nós fizemos, há algo que eu tenho, na realidade, a dar relevância, que é este documentário, que hoje foi democratizado. Mas até aqui está subjacente uma estratégia. Qual foi a estratégia? Nós, para valorizarmos verdadeiramente este documentário, não era chegarmos aqui, fazer a apresentação do documentário, colocá-lo online e cada um poderia aceder. Não, isso era muito fácil. Não havia expectativa, muitas das pessoas não o viam, já estava banalizado, praticamente ninguém o queria ver, porque até poderia ver umas partes. Então o que é que foi decidido? Vamos fazer a apresentação pública. E associado a isto até fizemos uma coisa que ainda foi melhor. Foi associar este documentário e esta apresentação pública a um livro, onde na realidade as pessoas podem ver o documentário e podem ler o livro. E depois, com o tempo, voltámos a passar o documentário dentro desta sala e agora, passados uns meses, estamos a apresentar o documentário em suporte digital. Para quê? Para as pessoas o poderem levar para casa, conforme o que foi dito. Para as pessoas o poderem descarregar no seu computador. Para as pessoas poderem, através desta pen, passar aos filhos, passar aos netos, meter nos computadores de toda a gente. E só depois destes passos, criarmos condições para, na realidade, fazer a verdadeira democratização naquilo que será nos suportes, não só digitais que temos, mas online. Com o que tem de positivo e o que tem de negativo. Mas criando nós condições para que esse negativo fosse superado desde já e antecipadamente com o dia de hoje e com esta edição. Assim sendo, num dos dias que comemoramos a história do Concelho de Vizela, 41 anos depois do 5 de agosto, 25 anos após o 19 de março, e no dia em que editamos esta pen e este suporte digital, não poderia deixar de dar nota e alguns agradecimentos finais. O primeiro agradecimento é à Rádio Vizela, na pessoa do seu Presidente e na pessoa da sua diretora, a doutora Fátima. Porque na realidade tudo isto começou e até parecia quase impossível que iríamos fazer uma coisa tão extraordinária, tão boa e tão profissional, mas mais do que é bom do ponto de vista profissional, mais do que é bom do ponto de vista competente, para mim é a identidade. O que é a identidade? Nós poderíamos contratar uma agência de Lisboa para fazer isto. Para fazer este documentário, para fazer o livro, mas no fim o resultado prático não seria o mesmo. Porquê? Porque as pessoas que estiveram envolvidas, de uma forma especial, a Fátima, o Ricardo Vieira, o Hugo Oliveira, vivem efetivamente o conceito de uma forma completamente distinta do que ser uma pessoa de Lisboa, uma agência de comunicação, vir aqui recolher os dados de pessoas que não conhece, de pessoas que nem se vai lembrar, a pedido do município e que não teria introduzido um cunho identitário tão expressivo e tão significativo como o que está aqui. E por isso é que o meu agradecimento a este repto que lançámos à Rádio Vizela numa das reuniões
em primeira instância para o documentário. E depois, numa segunda reunião, ainda pior, converter o documentário em livro, é sem dúvida para mim, enquanto Presidente da Câmara, um motivo de orgulho pessoal e institucional que ficará marcado aos meus mandatos, mas que será sem dúvida muito importante para a Rádio Vizela, para a Fátima, para o Ricardo e para o Hugo Oliveira, mas sobretudo para os vizelenses. E daí o meu grande agradecimento. Um segundo grande agradecimento no dia de hoje, como não poderia deixar de ser, é para todos os homens, para todas as mulheres, para todos os vizelenses e até aqueles que não são vizelenses. Porque às vezes nós dizemos para todos os vizelenses, mas houve muitas pessoas fora do concelho de Vizela, de Regilde, de Moreira, de Vilarinho, que participaram nesta luta autonómica e que depois, face ao facto das suas assembleias de freguesia terem decidido em sentido contrário, não foram integrados no nosso concelho, e que muitos deles agora estão arrependidos. Agora, não aqui há 10 anos, e agora estão arrependidos. Tenho que alargar, efetivamente, este meu agradecimento a todos os homens e a todas as mulheres que, na realidade, criaram condições das mais diversas formas e com a sua forma especial de estar e de ser, para que hoje estejamos aqui a comemorar os 41 anos do 5 de agosto e, entre aspas, num ano em que comemoramos os 25 anos do Concelho de Vizela. Assim sendo, o meu muito obrigado a todos, viva o 5 de agosto e viva o Concelho de Vizela. Seguimos agora com as comemorações do 5 de agosto com a romagem aos cemitérios.